Você ouve agora programa Adicionando Jesus e Compartilhando a Fé com o Padre Douglas Xavier. Seu encontro diário com Jesus Cristo por meio da Palavra de Deus. Olá, Padre. Olá, filho e filha. Você tem alguns minutos para Deus hoje? Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Você que me ouve agora pelas ondas da Rádio 104 FM em Piuí, Minas Gerais. Terça-feira, dia 22 de fevereiro do ano de 2022. Estamos na última semana deste mês de fevereiro. Força, coragem, não desanima. Deus está conosco e Ele vai à frente do seu rebanho. Por isso hoje é momento de tirar alguns minutos para Deus. E você, tem este tempo, alguns minutos para Deus? Nos coloquemos em atitude de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomemos o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor disse a Simão: Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Caríssimos filhos e filhas espirituais, que nesta terça-feira, dia 22, reza conosco, aqui pelas ondas do rádio e pelas redes sociais. Você de tantos lugares que eu nem consigo imaginar, mas que conosco forma esta grande rede, esta grande corrente de oração e meditação da Palavra de Deus. Este é o nosso programa Adicionando Jesus e Compartilhando a Fé, o seu encontro diário de oração com Jesus Cristo por meio da Palavra de Deus. Hoje a Igreja nos convida a celebrar a festa da Cátedra de São Pedro. O que é isso? É nos fazer memória, nos trazer de novo esta convicção de fé que foi sobre a fé de Pedro, que foi sobre esta profissão que Jesus fundou a sua Igreja. As palavras de Cristo não devem nos confundir. Ele diz de modo claro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Pedro, assim, ao professar a sua fé em Jesus Cristo, o Senhor o reconhece como o primeiro dos apóstolos, aquele sobre o qual será fundado, iniciado todo o edifício espiritual, o corpo de Cristo, que é a Santa Igreja. Esta igreja que ao longo do tempo e da história, singrando os mares, mesmo diante de chuvas, tempestades, ventos fortes, jamais afundou. Sabe de uma coisa, meu filho? Preste atenção no que o padre vai te dizer agora. Não há dúvida alguma
de que a Santa Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque nenhuma outra instituição neste mundo prevaleceu por mais tempo. São mais de 2000 anos de história, entre altos e baixos, dificuldades e glórias, lutas e perseguições, mas a Igreja continua de pé. E a prova dela estar de pé é porque está fundamentada em Jesus Cristo e na fé dos apóstolos, de modo muito especial, as duas grandes colunas, Pedro e Paulo. A Igreja já passou por momentos terríveis de perseguição, os próprios apóstolos sendo martirizados e tantos outros que morreram porque professaram sua fé em Jesus. E assim diziam os romanos, e assim diziam os teólogos, os homens de fé daquele tempo: o sangue dos mártires é como que semente para novos cristãos. Enquanto mais perseguiam, enquanto mais matavam os cristãos, mais e mais outros aderiam à fé cristã. Que nós, que estamos agora neste tempo da história do ano de 2022 e tivemos a graça de sermos batizados e pertencer a esta igreja, que hoje, ao celebrarmos esta festa, nossa fé se reafirme e se reaviva. Nós somos cristãos, pertencemos à Santa Igreja Católica, esta igreja que Jesus fundou, esta igreja que Jesus quis e esta igreja que, ao longo de 2022 anos, é a única instituição que permaneceu de pé diante de tantas e tantas perseguições. O Império Grego caiu, o Império Romano caiu, grandes nações e impérios do mundo terminaram, mas a Santa Igreja não. Por quê? Porque garantiu Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Filho, filha, a igreja já passou por tanta coisa, e há tantos homens maus e pecadores que já perseguiram e fizeram mal à igreja, que se a igreja não fosse de Cristo, ela já teria acabado há muito tempo. Presta atenção nisso que o padre está te dizendo. Aumenta o volume do seu rádio, preste atenção. Se a Igreja Católica não fosse a Igreja de Cristo, ela já teria acabado há muito tempo. Se ela continua de pé, mesmo diante de tantas perseguições, é porque de fato ela cumpre e se cumpre nela a profecia de Cristo. A minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso hoje, reafirme a sua fé, reafirme o seu batismo e agradeça a Deus por ter sido batizado, por ser cristão, e a nossa fé, a nossa unidade na una, santa, católica e apostólica Igreja de Jesus Cristo. Você que me ouve pelo rádio, ligue para alguém e diga que o padre está todos os dias neste horário aqui nas ondas do rádio. Você que está recebendo pelo aplicativo de mensagem, espalhe para todos os seus amigos, todos os seus contatos, para que mais e mais pessoas encontrem Jesus por meio deste projeto de evangelização. Você que quer receber no seu WhatsApp diretamente esta reflexão, é muito simples, salve este número 37 991780008, equipe Padre Douglas Xavier. Mande uma mensagem para nós e todos os dias enviaremos a você a reflexão do Evangelho. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos guarde de todos os males. Lembrando, filhos, que amanhã, dia 23, nós celebramos São Policarpo, que ele nos ajude a viver de modo autêntico a nossa fé. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, São Pedro e São Paulo, que desça sobre cada um a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acompanhe o Padre Douglas Xavier pelas ondas do rádio e pelas redes sociais. Siga a Jesus Cristo e compartilhe a fé. Adquira os livros do Padre Douglas Xavier nas melhores livrarias do país.